Fala, galera do H9 Podcast. O nosso convidado de hoje, ele vai trazer um pouco da ciência por trás da corrida, por trás do triatlo, por trás do ciclismo. Papel e caneta na mão, que o nosso convidado de hoje vai abrir a caixa de ferramentas. Muito bem, senhores do H9 Podcast, o nosso convidado de hoje, professor Everton Crivoy. Obrigado, Everton, por ter aceito o nosso convite de estar aqui batendo um papo com a nossa galera. Pessoal, pega o currículo do nosso camarada aqui, meu amigo. Mestre e doutor em Educação Física pela Escola de Educação Física da USP, realizando estágios na Inglaterra e nos Estados Unidos, um pós-doutorado também na USP, ou seja, o homem é estudioso, amigo, o homem ele vai estudar negócio afinco, lá no fundão mesmo, cara, lá no fundão mesmo. É especialista em condicionamento físico e prevenção pelo INCOR, especialista em fisiologia aí pelo Unifesp, pelo CEF, nós estamos até conversando aqui no bastidores, temos essa mesma formação aí, que a minha turma foi a última turma, professor e coordenador do curso de pós-graduação do Centro Universitário do SENAC e líder do grupo de estudos de pesquisa e bem-estar, também do SENAC e pesquisas da Unicamp, além de proprietário da CRV Sports Science e responsável por preparação física na Ultra Sport Science, treinador de ciclismo e de corrida e preparador físico de atletas profissionais e amadores. Everton, obrigado pelo convite. O currículo é longo, meu amigo, pelo amor de Deus. Fala, obrigado. Eu que agradeço pela participação aqui, pelo convite, né? Espero atender a contento aí a demanda do público e bater um papo aí com vocês. Vai ser um prazer aí passar esse tempo com vocês. Valeu. Eu que agradeço aí para quem está assistindo aí ouvindo o nosso episódio no YouTube aí. O professor está na sala aí, tirou um tempinho aí entre as suas aulas para poder bater um papo com a gente aqui. Everton, responde para nós aí, cara, por que educação física, cara? De onde veio esse desejo pela educação física? Cara, bacana da educação física, acho que sempre esteve comigo, né? Desde novo, sempre envolvido em esporte, né? Já fiz de tudo, de lutas, várias que você possa imaginar. Meu primeiro salário foi como instrutor de patinação inline, naquela época lá em 96, 95, eu com 15, 16 anos, estava na moda, né, o patins aqui, abriu pista de patinação para todo lado, eu fui lá ser instrutor de patinação, joguei tudo quanto é esporte que possa imaginar. Quando eu tinha tamanho, até vôlei na escola eu jogava, depois eu acabei ficando para trás. Ainda não existiu o líbero, eu perdi meu espaço como levantador, né? E o futebol sempre foi a paixão, né? E aí eu lembro, eu cheguei a fazer testes, jogar em diferentes times, e aí uma vez eu estava no Guarani ali, fui fazer o teste no Guarani, passei um tempo no alojamento, embaixo do Brinco de Ouro, em teste, aí o treinador, depois de uma semana lá, o treinador chegou para mim e falou, bateu nas minhas costas, falou, cara, obrigado, foi bom você estar aqui com a gente, mas vai estudar porque você não tem muito futuro no futebol. Isso com uns 16 anos, 17, por aí. Aí eu voltei para São Paulo, pratiquei jiu-jitsu, musculação, e no colegial, todo mundo falava assim para mim, né, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro. E na época eu fui fazer curso técnico em processamento de dados, porque era a profissão do futuro. O que não estava errado, né? Porque hoje profissional de TI está requisitadíssimo. Mas eu lembro assim, foi muito marcante um determinado momento em que a gente passou quase 1 hora numa sala digitando, fazendo comando em COBOL na época. E, cara, para ver meu nome piscando na tela, sabe, com umas coisinhas assim, eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida, né? Definitivamente, eu acho que o dinheiro não é o importante para minha vida. Eu vou trabalhar com o que eu gosto e eu vou ganhar dinheiro com o que eu gosto, né? Então, ali eu descobri que eu não ia conseguir ser feliz fazendo aquilo o resto da minha vida só por dinheiro, precisaria ter alguma motivação. E aí eu larguei o processamento de dados, me formei, né? E decidi que eu não ia continuar na área de informática e fui para a área de educação física fazer o que eu gosto. Entrei para trabalhar com futebol, para ser preparador físico
de futebol. Mas hoje, se você perguntar para mim assim, Everton, o que você faria de novo da vida? Qual profissão você seria? Professor de educação física de novo. Não consigo me ver em outra profissão. Assim. Sou realizado profissionalmente. Realizado profissionalmente. Legal, Com cara. certeza. Legal, bacana. E aí, pô, aí de resolver a educação física, como é que foi para você o período da faculdade, assim, cara? Como é que foi esse processo durante a faculdade? Como que você lidou com aquele período? Como é que foi para você esse período aí? Então, na faculdade foi interessante porque eu já não fazia escolhas muito óbvias, vamos dizer assim, né? Então eu resolvi fazer faculdade em Mogi das Cruzes. E aí, o primeiro ano, eu ia e voltava de trem ou de carona com alguns amigos de São Paulo ali, né? Eu moro na região da Moca, em São Paulo, Belenzinho. Então, ia de carona. Mogi é uma cidade perto ali, para quem não é de São Paulo. Então, tem um trem que liga, mais ou menos 1 hora e pouco de trem. E aí, nesse segundo ano, eu consegui um trabalho num acampamento com recreação, no acampamento Nosso Recanto, fui ser monitor do Nosso Recanto, isso gerava já um dinheirinho com outro bico que fazia ali, que eu consegui entrar numa república ali, né? Então eu fui morar na república. E a partir desse momento, eu acho que foi uma experiência assim que fez da universidade um dos melhores momentos da minha vida, porque a gente respirava aquilo, né? A gente respirava o ambiente universitário. Então, você ia para a universidade, saía de lá, trabalhava, voltava para casa, os caras estavam lá, ia fazer trabalho, isso me possibilitou fazer iniciação científica, participar de projeto de extensão, tudo quanto é programa que a universidade oferecia, eu participava, né? Então, isso acho que me deu um leque absurdo de experiência e tirando a experiência de vida, né? Que morar fora, morar sozinho numa república, tem a parte boa da universidade que acho que a gente não precisa comentar aqui, né? Que as festas, né? Da medicina, da odonto, da educação física, mas Uhum. o contexto era E muito faz bom. parte, tá? Faz parte do momento também, faz parte do contexto, né? A vida não é Sim, só, velho. a vida não é só trabalho. Tão importante quanto. Mas eu acho que o que valeu a pena, o que eu percebo hoje como professor universitário, que eu falo para o pessoal o tempo inteiro, né? Tudo bem, às vezes você está na universidade próxima à sua casa, ok. Às vezes você tem que sair para ir para um outro lugar. Trabalha o dia inteiro e tem que ir para a universidade à noite, né? A gente também trabalhava o dia inteiro e tinha que ir para a universidade, mesmo morando em república, mas tenta viver o clima universitário, né? Eu percebo que os alunos eles não têm uma quebra do ensino médio para a universidade. Parece que é uma obrigação. Ele sai do ensino médio, ele entra na universidade, ele continua com o mesmo padrão mental, sabe assim? Vou lá porque é obrigação. Chega lá, se joga, não presta atenção na aula, acha que vai fazer uma prova, vai passar de ano. Cara, é a sua vida. É aquilo que vai determinar o que você vai fazer. Tudo bem que você pode mudar de carreira, mas é isso que vai determinar o que você vai fazer se você continuar na carreira o resto da sua vida. Cara. Então se dedica, é o momento de você aprender, vivenciar, fazer network. Né? Aqui na nossa universidade a gente tem até laboratório da Apple aqui dentro, tem Microsoft, o cara tem uma academia, ele tem a oportunidade de fazer tanta coisa e tem Não, cara que só vem para a universidade e assiste a aula, sabe? não é Então isso engraçado. E, assim, isso que você tá falando, né? Pô, recentemente eu dei uma. No final do ano passado, eu dei uma aula numa turma de pós-graduação. E é justamente isso que você falou, cara. Parece que a galera, ele simplesmente tá emendando coisas, sabe? O cara foi ali, colégio, graduação, agora eu vou fazer uma pós. Mas você vê que aquela pós não tem um significado, parece. Ele tá apenas indo como se estivesse sendo empurrado com a manada pelo próprio ciclo que as coisas têm que ser. Né? As pessoas, sei lá, não encaram realmente as coisas de um olhar diferente do olhar que você está dizendo aí. Muito cara, bem colocado isso e é aí. muito e é muito louco porque a gente está falando da universidade, mas eu conheço gente que vai até o pós-doc nesse mesma toada. Ensino médio, faculdade, aí vai seguindo o fluxo. Mestrado, doutorado, primeiro pós-doc, segundo pós-doc, terceiro pós-doc. E aí? Acorda? Quando você vai acordar? Encarar de frente ali o trabalho, né? E partir para a briga. Falta alguma motivação, talvez, não sei. Sei lá, às vezes, sei lá, a minha visão, assim, né? Eu acho que as pessoas, obrigatoriamente, né? Por exemplo, eu tenho colegas com, cara, sei lá, cara, 26 anos, o cara já tem mestrado nas costas.
E o cara se formou há 4 anos atrás. Tipo, meu, o que você viveu pra estar num mestrado já? Sabe? Acho que se de repente o cara, sei lá, que nem você falou, terminou o colégio, dá um tempinho, vê se é isso mesmo, demora ali 1, 2 anos, enxerga o mundo, onde você tá no mundo, você se enxerga, entra na faculdade. Terminou a faculdade, cara, vai viver a profissão, cara, vai ver realmente ali, aí você entra numa pós, para você aprender algo realmente que você encontrou que é déficit. Terminou a pós, vai viver aquilo, cara, vai botar em prática os ensinamentos. Aí, porque senão, cara, é isso que você falou, né? Entra numa bola de neve apenas sendo levado pela manada e o cara tá ali, mas parece que não tá ali. Enfim, meio estranho, né? Meio estranho assim, mas o que eu vejo, sabe? É, isso aí, eu acredito, e te solto a pergunta até. Na época da faculdade, né? Você falou que você entrou, você foi fazer educação física, quero trabalhar com futebol. Você tinha claro assim uma estratégia de como que você ia fazer para chegar no futebol? Ou isso não era claro para você? Como é que foi isso assim, entre vou entrar para trabalhar com futebol e o processo da faculdade como um todo? Não, é assim, era só uma vontade, né? Já tinha tentado ser jogador, então eu estava com aquela vontade ali, e aí falei, pô, como é que eu faço para trabalhar ali? Para trabalhar ali eu tenho que ter educação física, então vou fazer educação física e vou começar a guiar. Mas aconteceu uma coisa bem interessante, assim, que nesse meio eu comecei a conhecer muita coisa diferente que a educação física proporcionou, né? Desde a educação física como gestão, e ó que a gente está falando lá de 2000 a 2003, era bem diferente do mercado de hoje, né? Uhum. Mas desde da atuação do profissional como gestão, o início do profissional na área da saúde ali, né, atuando em hospital, em reabilitação, que era uma coisa ainda que estava, né, começando ali, era difícil, pouquíssimos lugares tinham isso. Então começa a aprender outras coisas, a corrida, o ciclismo, né, outros esportes ali, então foi abrindo muito. E, e aí o que eu lembro, que eu mudei, né? Eu entrei no primeiro ano para trabalhar com futebol, mas já no segundo eu já não sabia mais o que eu queria. Eu sabia que eu queria trabalhar com educação física, mas qual a linha eu não sabia. E aí eu tive a sorte e o prazer de ter aula, até tive a oportunidade de falar isso para ele já pessoalmente, com um professor que hoje está em Brasília, o professor Herbert Simões. E na época ele estava fazendo doutorado, empolgado com pesquisa científica, ele criava um grupo de iniciação científica ali, discutia artigos, e aí eu tive a oportunidade de ter contato com a ciência a primeira vez. Né? E aí eu fiz a iniciação científica, não com o professor Herbert, com a professora Mara Denadai, mas graças a ele, assim, que deu esse empurrão. E ali, a partir dali, e as conversas que ele tinha com a gente, assim, as orientações que ele fazia com a gente, os conselhos que ele dava, ele falava, cara, educação física não é brincadeira. Né? Então você pode se dar muito mal na carreira ou você pode se dar muito bem na carreira. Então abre seu olho, aproveita esse momento. Ele falava isso para a gente o tempo inteiro. Eu fui absorvendo isso e aí eu decidi que eu ia trabalhar com essa parte de pesquisa como professor universitário. Né? Então aí eu mudei o foco do futebol para a parte de pesquisa. Então comecei a fazer iniciação científica, fiz o programa de iniciação científica lá na faculdade, e aí fui seguindo grupos de estudo e me envolvendo cada vez mais com a parte da ciência. E aí também a corrida e o ciclismo começou a fazer parte, então comecei a me interessar mais por outros esportes do que pelo próprio futebol. Então aí eu mudei um pouco. Mas pensando assim, a partir do momento em que eu me achei e falei, eu quero fazer ciência, quero fazer uma pós, aí eu fui mirando em quem já tinha feito. Né? Eu falei, qual o caminho que eu preciso seguir para chegar onde o Herbert chegou? O que ele fez para estar ali? Né? Então, fui pegando os caras que eu me espelhava e fui vendo o que eles fizeram. Né? E a partir daí eu fui fazer igual. Né? Falei, vou tentar fazer o mesmo caminho, vamos tentar seguir, O pegar cara chegou, eu vou conselhos. Né? chegar também. Se o cara chegou, eu vou chegar também. Isso aí. Então eu fui me espelhando, né? A hora que eu decidi o que eu queria, eu comecei a me espelhar nas referências para mim na área e fui seguindo os passos deles. Que animal, cara, que animal. A partir do momento que você começou a entrar nesse ramo científico, começou a ir para esse lado de pesquisa, assim, quais que foram as suas referências de estudos, assim, né? Pô, eu vou para esse caminho aqui, começou a aparecer, como que foi essa
sua referência de estudos e para que você, qual foi o ponto ali, qual foi a dor que você falou, cara, essa dor aqui eu vou resolver? Então, eu comecei estudando muito a parte de desempenho, de corrida, de desempenho aeróbio também. E aí eu lia muito, na época difícil achar, né? A gente tinha que ir para Bireme lá na Unifesp para pegar alguns artigos, né? Então ia lá, passava um dia lá e vinha com um monte de xerox lá, era um negócio meio Era complicado. bem isso mesmo. O Lilacs que nunca abria nada Nunca abria de nada, trabalho. nossa senhora, velho. E aí a gente ia. E a biblioteca da Bireme lá, né? Pô, era do lado do laboratório de pesquisa, cara, aquele cheiro de rato, um monstro, né? Nossa senhora. Terrível, Pode né? crer. E era mais complicado, mas a gente sempre tentava buscar eu tinha como grande referência ali mais o Herbert e o grupo dele, né? O professor Denadai, Sérgio Denadai, apesar de eu não ter um contato direto com ele, eu tinha esse contato pelo Herbert, né? O professor Cocubum, acho que da Unesp, né? Se eu não me engano. Então eram as minhas referências aqui nacionais. A professora Mara, que foi minha orientadora de iniciação científica, que inclusive me indicou o INCOR depois, né, me falou do programa de aprimoramento profissional, então eram as minhas referências ali, era o que eu lia, né, lia e tentava estar perto ali para estudar. Mas quando a gente é novo, a gente tem poucas referências, né, ainda mais naquela época, era mais difícil achar. Hoje está fácil, né, hoje todo mundo tem Twitter, Instagram, você consegue conversar com o mundo inteiro. É. Naquela época era um pouco diferente, mas acho que eram essas referências, assim. Tentar estudar, né? E Você vê como buscar é artigo em importante, português. né? Então, você que está em casa aí, ó, mais uma pessoa que traz, mais um profissional que traz a importância de você ter ali um mentor, uma pessoa que te ajude a te direcionar, que te ajude a abrir os seus olhos, né? E o mais importante de tudo, né? Por que que o Everton chegou aonde ele chegou? Porque ele estava aberto ao feedback, cara, estava aberto a ouvir, né? Porque muitos não estão abertos a ouvir. Muitos querem conselhos, querem não sei o que lá, querem um direcionamento, mas ele não está aberto, né? Ele não se torna realmente um aprendiz ali, né? Uma pessoa para ouvir um feedback. Então, é muito importante você estar aberto a isso e analisar, né? O que essas pessoas te orientam e realmente ali fazer, porque já chegou, né? A pessoa já fez, já passou pelos caminhos, já passou pelas pedras ali. Então, muito importante acho que essa clareza, né? De quando você tem uma pessoa na sua frente, mais experiente, de você ouvir e realmente ele seguir os passos, que sabe, se ele está te falando, aí você vai também pedir conselhos para quem já passou por aquela situação. Então, muito bacana isso, Everton. Posso contar uma história também que eu Claro, lembrei fica à agora? vontade, cara. Mas é que tem muito a ver com a formação, com as linhas, com as referências, e essa coisa do feedback. E eu percebo hoje que a galera que está começando, que é ciência, e não precisa ser ciência, tá? Para ser treinador, né? O inglês, o problema do inglês, né? E aí a gente conversando aqui, eu puxando na memória, lembrei de um fato bem interessante. Eu fui fazer uma entrevista de emprego no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, eu queria muito aquele estágio, era estágio. Eu queria muito aquele estágio. E o coordenador do estágio ali, ele era um cara bem envolvido também na parte científica. E aí, na época, ele perguntou para mim quais eram as minhas leituras, né? E eu falei que eu lia mais coisa em português porque eu tinha muita dificuldade no inglês. E eu não passei na entrevista. E aí, depois, um amigo em comum dele falou: pô, o cara, por que ele não passou? Pô, se o cara não se submete a tentar entender o inglês, né, com o quanto ele vai evoluir aqui dentro, né? Então, resumindo, eu fui cortado porque eu não me esforçava a aprender o inglês. Então, eu recebi um feedback meio que indireto. E toda vez que eu recebo um feedback desse, aconteceu várias vezes já também, eu fico muito puto, né? E eu vou fazer esse bagulho. E aí eu falei, beleza. Então, assimilei a pancada e falei, eu nunca mais vou ser cortado em nada por causa do inglês. Aí eu fui lá e lendo artigo em inglês. Então, assim, você pega o artigo para ler em inglês a primeira vez, você não sai do primeiro parágrafo. Você vai lendo, vai demorar uma semana para você ler um artigo. O próximo já vai ser mais fácil. O próximo, eu vou te falar que em 3, 4 artigos, você está lendo quase ele inteirinho, sem precisar mais de dicionário, porque é um vocabulário sempre o mesmo, é um vocabulário técnico, ainda mais quando você lê sempre o mesmo assunto, sabe?
Eu lembro que eu lia já artigo em inglês tranquilamente e eu fui ler Robin Hood, eu não passei da primeira fase, na primeira página, né? Porque eu não sabia inglês, eu sabia inglês técnico. Mas eu vejo muito hoje a molecada sendo travada por causa do inglês, ainda mais hoje, né? Você tem acesso à informação, mas tá tudo em inglês, cara. Você quer assistir uma palestra dos caras de fora, você precisa de inglês ou você vai esperar alguém traduzir para você? Né? O conhecimento está aí, está livre, está de graça, né? É só você pegar e ler. E a galera para por causa do idioma. Então, uma dica que eu dou também, né, desses feedbacks é o seguinte: vai atrás, cara, aprende inglês, né? Se vira, corre atrás para você aprender, não fica esperando cair no colo, né? Vai lá atrás e se desenvolve profissionalmente. É que nem eu tô fazendo mestrado, né? Pô, eu faço para uma faculdade da Espanha, cara, e eu não sabia zero espanhol. Zero. E aí eu tenho um dos meus atletas era argentino, agora chegou um peruano também. Eu falei, cara, a partir de agora a gente só vai falar em espanhol. Todas as aulas são em espanhol. E é aquilo que você falou, no começo, cara, as aulas e parava assim, nossa senhora, volta. De novo, volta. Cara, hoje eu consigo assistir as aulas de certa forma tranquilo, porque é isso que você falou, né? É uma linguagem específica, aí aquela linguagem vai ficando, aquelas palavras vão ficando, e você vai entendendo e vai embora. Pô, excelente dica aí, Everton. Everton, diz pra mim, cara, começou todo esse processo, aí foi pros cursos, começou a trabalhar e começou a ser procurado os empregos e tudo mais. Quando que você sentiu que foi qual foi o primeiro indício, assim, que você achou que, cara, tá dando certo isso aqui, bicho. Tô dando certo na área, tô vingando. Quando foi o primeiro indício? Cara, legal essa pergunta, hein? Legal. E aí o dar certo eu vou dividir em 2 momentos, assim, né? Então, quando eu terminei a faculdade em Mogi das Cruzes, eu voltei para São Paulo para fazer até a pós na Unifesp. E aí, nessa pós na Unifesp, eu entrei numa academia no Itaim, ali, em São Paulo, e começou a aparecer personal, né? E aí eu falei, cara, aí o negócio vai dar certo, né? Porque, de repente, começou a pingar um dinheiro bom na conta. Mas era o certo financeiro, né? Aí chegou um momento e aí a gente abriu uma empresa chamada Corporale também, que a gente prestava serviço em condomínio, isso lá em, sei lá, 2007 talvez, em condomínio clube, então estava com personal, condomínio clube, o negócio começou a andar financeiramente, mas não era aquilo que eu queria. E aí eu entrei no aprimoramento profissional do INCOR, e lá a gente ganhava uma bolsa, eu não lembro o valor, mas era uma bolsa muito ruim, assim, ok, é legal, porque eu estou recebendo para estudar, né? Mas perto do que eu ganhava era muito diferente. E aí eu tive que dar um passo financeiramente atrás. Então eu tive 2 momentos que deu certo, tá? O primeiro que eu vou falar assim, falei, pô, eu consigo ganhar dinheiro com isso, foi logo de formado. Aí eu parei para pensar e falei, tá, mas não é essa maneira que eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ter uma realização profissional. Minha realização profissional era fazer o mestrado e doutorado. Então, eu parei, abri mão. Na época, eu podia ainda, morava com a mãe, né, com o pai. Então, eu precisava arrumar dinheiro para pagar a condução e comer de vez em quando na rua. O resto, o tênis era furado e vamos embora. Então, tinha essa possibilidade de voltar. E aí, me dediquei ao INCOR. E aí fui fazer o mestrado, o doutorado, todo esse programa. E aí, quando eu estava no doutorado, se eu não me engano, ou final do mestrado em 2013, eu entrei no Centro Universitário Senac, né, que é onde eu estou até agora. E aí, aqui eu tive uma... Assim, eu cheguei aqui e falei, tá, beleza, me contrataram, qual o curso? Não tem curso de educação física. Você vai abrir o curso de pós e vai abrir o curso de graduação. Falei, porra, legal, em 2010 isso. Em 2013 a gente conseguiu abrir os cursos. Daí nesse momento eu falei, tá, agora eu estou numa instituição de ensino superior com um contrato de 40 horas fazendo meu doutorado. Então nesse momento eu falei, tá, eu dei certo profissionalmente, né? Então eu dei certo a primeira vez com dinheiro, depois dei certo, realizei um sonho, que era ser professor doutor.
Só que agora eu tenho um sonho realizado, agora eu preciso juntar as duas coisas, né? Preciso ter dinheiro e o sonho, né? Porque o sonho também não pagava muito as contas. Legal. Aí eu comecei a articular para conseguir financeiramente ter um padrão de vida estável dentro daquilo que eu gosto. Legal. Né? Então, tem 2 momentos de sucesso aí diferentes. Vai. Bacana. E dentro de todos esses momentos que você viveu até hoje, tá? Porque eu acredito que ainda vai acontecer outros, irão acontecer outros, né? Quando foi todas essas realizações que você que foram acontecendo, quando que você enxergou que realmente houve aquele ponto de inflexão, cara? Ali você percebeu que, cara, hoje, graças a Deus, eu fiz uma curva aí, cara, teve um ponto agora que realmente as coisas foram para um outro patamar. Você diz em quê? Em Em que você, confiança? o que Em... você quiser, no que você quiser considerar, o que você acha que foi importante para você. Entendeu? Porque muitas coisas não são, muitas coisas, às vezes, esse ponto de inflexão, ele não é financeiro. Às vezes é o financeiro. Mas dentro da tua profissão hoje, né? Então você identificou os indícios, né? Pô, aqui, esse ponto aqui, pô, dei certo aqui, tá? Mas qual que foi o ponto de inflexão que você acredita que hoje você considera assim, cara, legal, bicho. Hoje eu já me enxergo analisando, tá? Sem falsa modéstia, tá? Conhecendo a profissão, você está no status, você está numa camada diferente da nossa área. Quando foi que isso aconteceu? E se você acredita que isso aconteceu e quando foi? Cara, eu não sei se isso aconteceu. Como eu falei, eu sempre dou valor mais para a realização pessoal do que para o financeiro. Então, eu nunca vou fazer alguma coisa pelo financeiro antes do que o prazer ou acreditar num projeto. Tá? Então, sempre que você vem envolvido em algum projeto, né, pode ser até de graça, né? Mas eu vou estar amarrado em fazer aquilo, assim, estou A paixão gostando tem de que estar fazer ali. aquilo. Paixão tem que estar ali, senão eu não sobrevivo. E se der para ganhar dinheiro com isso, melhor ainda, né? Talvez esse seja um problema meu, porque eu podia ter ganhado muito mais dinheiro e ter tido esse ponto financeiro que não tive, né? Mas não posso reclamar também. Agora, o que eu percebi assim, durante muito tempo, eu sempre me mantive atuando e no parte acadêmica. Eu nunca acreditei em ser um acadêmico 100% 100% do tempo, porque eu acho que você perde muito o contato com a prática. Então, sempre me mantive aqui e ali. Na universidade, eu desenvolvia muitos projetos de extensão aqui dentro, então a gente tem um projeto que a gente atende atleta, para entender, eu já time de futebol profissional, time de basquete, jogador de futebol americano veio aqui para atender, mas tudo dentro da universidade, para os alunos, fechado, né? E talvez por algo que ter passado muito tempo na universidade, eu sempre acreditei que estar fora, fazer marketing, me expor, seria algo não muito bem visto pelo meio acadêmico. Tá? Então, você é marqueteiro, você é blogueiro, você é instagramzeiro, sei lá o quê, entendeu? Então, você tem que manter sempre uma postura de pesquisador, né? O pesquisador doutor. Isso sempre me incomodou muito e faltava um pouco de confiança, talvez, assim. E aí, eu vou te falar que essa virada aconteceu, acho que de 2018 para cá, que eu cansei, né? Eu falei, cara, o mercado está me chamando, atletas vindo atrás de mim, propostas de emprego para ir atuar, e eu tô aqui me segurando que eu fui, pelo background que eu tive de assim, você não pode fazer isso, tem que ficar aqui na universidade, fazendo pesquisa, fazendo papers. Eu falei, pô, então vamos lá, vamos para o mercado. E eu acho que a partir do momento em que eu tirei esse serviço da universidade, levei para o mercado, que é a CRV, a gente começou a trabalhar efetivamente com atletas, mas agora pensando em negócio mesmo, né? E se expondo em rede social e falando o que realmente eu penso, eu acho que isso, para mim, pelo menos pessoalmente, deu uma mudança. Legal. De 2018 para cá, eu tive uma mudança boa na carreira, assim, Legal. porque eu passei a me expor e a falar o que eu penso e simplesmente me expor, né? A confiança, um pouco mais de confiança no que eu faço e não ficar ouvindo muito aquilo que os outros
esperavam de mim ou que esperavam que eu fizesse, sabe? Mas fazendo aquilo que eu acredito. Então, é recente. Legal, recente. E, de certa forma, a pandemia até potencializou agora, né? Porque as coisas não aconteciam, então a gente teve jeito. A gente teve que ir para a rede aí para poder mostrar o trabalho, mostrar o serviço e tentar, tentar se posicionar aí realmente como relevante dentro do mercado. Cara, sensacional. Pô, o Everton soltou vários pontos, vários pilares importantes aqui nesse nosso primeiro bloco, né? Falou sobre a importância de um mentor, falou da importância de uma estratégia, quando você realmente define para onde que você quer chegar. Falou aí de você encontrar suas falhas e trabalhar as suas falhas para que elas não aconteçam, para que elas não te derrubem novamente, né? E essa questão aí de buscar autoconfiança, buscar entender o que vai fazer o seu trabalho aparecer de melhor forma, e com certeza o marketing e o brand está bem envolvido aí nesses aspectos. No nosso segundo bloco, nós vamos estar falando agora um pouquinho mais de parte técnica. Já esperamos você aí no nosso segundo bloco. Muito bem, senhores, vamos para o nosso segundo bloco aqui do nosso H9 Podcast. Vamos entrar um pouco mais na parte técnica agora do treinamento desportivo como um todo. Everton, como você mencionou, você tem atletas que te procuram, tem equipes que te procuram para prestar assessoria, processos avaliativos, consultoria e tudo mais. Cara, dentro de um trabalho assim em equipe, né? Como que você vê o seu papel dentro dessas consultorias, dentro dessas assessorias, dentro dessa equipe, assim, né? Fazendo parte ali do corpo dessa equipe. Como é que você vê o seu papel? Então, acho que o primeiro ponto é entender exatamente o que a equipe espera, né, quando ela contrata. Então, a primeira conversa que eu tenho é assim, tá, o que você quer de mim efetivamente? Porque tem um pessoal que eles... Pô, a gente precisa de alguém, chama o Everton, tá bom. Mas o que vocês querem? Nem eles sabem direito, né, o que eles querem. Você precisa do quê? Você precisa de um treinador, você precisa de um consultor científico, você precisa de um fisiologista, você quer alguém que implemente um processo de trabalho aqui dentro, você quer alguém que implemente um processo de monitoramento de carga de treino. Então, o que você quer? Né? Então, acho que o primeiro ponto é se entender nessa equipe. Né? Qual o meu papel dentro dessa equipe? Então, por exemplo, hoje eu gosto muito que eu gosto mais de trabalhar como preparador físico de ciclistas, tá? Que hoje é o meu carro-chefe também. Dentro da equipe, você tem o nutricionista, você tem o treinador, você tem o médico do esporte, você tem o psicólogo e tem eu ali, que sou o preparador físico. Né? Então, a primeira coisa é me colocar no meu lugar. Né? O head coach, não importa o título que ele tem, o que ele tem, o cara é o chefe da equipe. Ele é o treinador do atleta. Né? Então, a gente vai conversar para organizar, eu organizo o meu treino dentro do que eu tenho ali de viés, de background científico, de experiência profissional, para atender a demanda que ele precisa. Né? Então, não chegar se impondo ali, falando que tem que ser desse jeito, não tem que ser do outro. Não existe uma regra, né? Existem caminhos a serem seguidos de acordo com as experiências, com as vivências ali de cada treinador. Né? Então, o que eu tento fazer é isso, entender o meu papel. Então, quando eu trabalho com ciclismo, eu entendo perfeitamente o meu papel e até brinco com eles. Né? Se é para tirar alguém, me tira. Porque no treinamento de força, no ciclismo, né, se é para deixar de fazer alguma coisa, não deixa de pedalar. Deixa de fazer força. É importante para caramba. Naquela semana pré-competição, deixa de fazer força. Né? Então, eu tenho essa compreensão. Quando o treinador me chama, eu vou lá e dou o palpite. Mesma coisa, né? Fisiologista. Então, vem uma equipe de futebol para fazer uma avaliação. Beleza, vamos sentar com o preparador físico, porque é ele que está lá o dia a dia com o time. O que você vai usar? O que eu vou te entregar que você vai usar? Você vai querer um 30-15 por quê? Porque é bonito, todo mundo faz, você vai usar como? Né? Se eu te falar como usar, você vai aplicar no seu treino? Né? Pô, vou. Então, beleza. Não vou, porque não dá certo na minha rotina. Beleza, vamos achar outra estratégia. Mas eu tento entender qual a demanda daquela equipe para entregar um serviço que tem algum valor ali. Né? Animal. Então, entender a sua função é muito importante e ver de que forma você pode servir. Sensacional. Agora,
Quando a gente pensa no treinamento desportivo como um todo, né? Então, vamos aí falar com a galera que está chegando na área ou o cara que agora se formou ali, ele quer trabalhar com esporte, tá? Então, dentro do treinamento desportivo como um todo, como que você enxerga como pontos importantes que o profissional ele tem que ter quando ele analisa o treinamento esportivo de forma generalista, assim, de forma generalista. Por que eu pergunto isso, né? Hoje eu vejo bastante, prestando assessoria para alguns atletas, falar, não, eu já fazia trabalho, eu tinha um trabalho de preparação física antes com outro professor, tá, ele fazia treinamento comigo. Eu falei, legal, então, pô, me passa se você puder motivar uma planilha de treino aí, passa para mim aqui, só para poder dar uma olhada. E o que que eu vejo muito, né? A galera pegando conceitos do treinamento de musculação voltado lá para halterofilistas e tudo mais, trazendo para dentro do esporte e ali considerando que estava fazendo um treinamento de força voltado para o esporte. Então, dentro dessas variáveis e nuances do treinamento desportivo, qual que é a sua visão do que envolve o treinamento desportivo? Aí, essa aí é complexa, hein? Tem tempo? Tem Complexo. tempo? Tem tempo, tem tempo. Eu que te pergunto se você tem tempo aí, ó. Tem tempo, tem tempo. Você faz uns key points aí importantes. Eu sou um cara que eu tenho a minha tese para contextualizar um pouco, por exemplo, você tem uma ideia, a minha tese de doutorado, assim, eu avaliei o efeito do treinamento pliométrico na alteração do stiffness neuromuscular, a arquitetura muscular, ângulo de penação, quanto isso influenciava a velocidade, economia de movimento, quanto a economia de movimento influenciava a percepção de prazer e percepção subjetiva de esforço numa prova de 10 quilômetros, para ver se isso mudava estratégia e desempenho. Então eu vou lá eu Caraca. acredito no ser humano como um todo, né? Então eu vou lá do músculo, mas eu também acredito na motivação, no prazer, no desprazer, né? Porque eu acho que o desempenho ele não é só fisiológico. Então, por que eu trouxe esse contexto? Para tentar explicar mais ou menos o como que eu vejo o treinamento. A primeira coisa que tem que ter é confiança. Se o cara vem treinar comigo, ele não acredita no que eu vou fazer, ele não acredita no processo, parece que é meio batido, mas já é um ponto que a gente já está perdendo ali. Se o cara não acredita em mim, já complica. Né? Tudo bem, ele pode entrar não acreditando, mas eu tenho que ter aí, sei lá, 2, 3 meses de trabalho, a gente tem que estar totalmente alinhado e o cara acreditar no que eu faço. Se ele ficar duvidando disso, não vai dar certo. Porque ele não vai fazer o que eu peço para ele fazer, não vai rolar. Então, acho que a primeira coisa que tem que ter é a gente entender esse atleta, a gente tem que ter essa conversa, entender. Então, a primeira parte que eu considero uma das mais importantes é o relacionamento com o atleta. E essa relação de confiança. Que mais? Aí, beleza. Aí a gente, partindo disso, aí a gente vai entender como que eu faço, né? Como que eu estruturo esse trabalho. Para mim, o treinamento ele tem uma regra básica, assim, que é a regra do estresse-recuperação. Então, para mim, é o principal princípio do treinamento. Meu corpo responde a um estresse. Se eu quero melhorar determinada atividade, determinada função, determinada capacidade, eu preciso submeter esse organismo a um estresse que gere uma adaptação e eu preciso ter uma recuperação adequada para que ele tenha tempo de se adaptar. Tá? Então, é o principal conceito que eu miro no treinamento. Tá? Então, eu quero melhorar o VO2. Beleza. Como que eu melhoro o VO2? Eu preciso gerar um estresse de biogênese mitocondrial, capilarização no músculo, aumentar débito cardíaco, todas as variáveis ali. Como que eu faço isso? Que tipo de estresse eu vou gerar? Pô, eu posso gerar esse estresse correndo, pedalando, nadando, fazendo deep running, fazendo HIIT, fazendo funcional, fazendo. Aí é carga externa. Aí eu invento o que é de acordo com a modalidade. Tá? Mas qual o estresse que eu preciso saber? Então eu identifico, né, essa relação estresse-recuperação. Então eu vou entender a modalidade. Para aquela modalidade, quais são os determinantes de desempenho? Estou com um atleta de luta, quais são os determinantes de desempenho da luta? O que ele precisa? Estou com um atleta de ciclismo, o que ele precisa? Estou com um atleta de natação, o que ele precisa trabalhar comigo? Então, vou dar um exemplo uma vez um nadador, né? A gente estava fazendo um trabalho tentando buscar o índice olímpico a Tóquio, ele ia nadar por Portugal, 100 e 200 metros borboleta.
treinamento de força. Primeira coisa que eu fui fazer, tendo esses princípios, né? Conversei com ele, chegamos num trabalho, acreditou no processo, eu via que ele estava empolgado em fazer o processo. Tendo a teoria do estresse e recuperação clara na cabeça, vamos estudar. Fui lá e me debrucei sobre artigos de biomecânica, aplicação de força no nado borboleta. E aí você identifica que você consegue ajudar o cara onde? Na saída do bloco, numa virada, onde ele bate o pé ali para fazer a impulsão, ou na segunda fase ali da pernada do borboleta. O resto não tem como ajudar ele ali. Então aí, beleza. O que ele precisa além disso, né, dessa aplicação de força nesses lugares? Pô, ele precisa ter uma resistência anaeróbica, uma capacidade anaeróbica alta, um consumo de oxigênio alto. Então, o que a gente determina? Vamos trabalhar com ele nesses pontos específicos. Então, quando eu vou para ele na sala de musculação, eu vou procurar exercícios que melhorem esses padrões de movimento dele. Então, a aplicação de força no ângulo da saída do bloco, e aplicação de força no ângulo da batida na parede, na pernada da borboleta, na segunda fase ali da puxada. Então, eu tento trazer isso. E aí, um conceito que... Então, a segunda coisa seria entender a modalidade, entender quais são os determinantes de desempenho da modalidade para trabalhar específico com aquilo. A terceira coisa que eu tento falar sempre para o pessoal também ali que me acompanha da minha equipe, é que existe uma coisa que é especificidade, existe uma coisa que é transferência. Então, que nem nesse caso que eu tô falando com vocês, eu preciso trabalhar no ângulo de aplicação de força do bloco, para ele sair do bloco, mas eu não preciso ficar imitando ele saindo do bloco. Eu não preciso querer ficar botando elástico, fingir que ele está nadando, botar ele deitado para fazer uma remada, porque não tem nada a ver ele deitado na academia fazendo uma remada com o que ele está fazendo na água. Isso não é treino específico, isso ficar imitando o gesto motor, é diferente. Tá? Treino específico, vai nadar. Bota um paraquedas, bota, sei lá, um palmar, faz força na água, eles têm lá um equipamento também que você consegue até fazer o borboleta puxando uma sobrecarga. Tá? Isso seria um treino de força mais próximo do movimento específico. Na sala de musculação, quando eu penso em especificidade, eu penso em velocidade de aplicação de força, né? Taxa de desenvolvimento de força, ângulo de aplicação de força e não ficar imitando o gesto motor. Então a gente desenvolve o trabalho nesse contexto. Ó, você tá falando, então... eu tô anotando, tá na posição de aluno aqui, viu? Tá. Meu. Então, de aluno aqui, viu? Imagina que é isso. Eu acho que o treinamento ele é fácil, tem que ter alguns conceitos assim. Então, confiança, entender a teoria básica do treinamento, que para mim é estresse e recuperação, entender os determinantes da modalidade, pensar em como melhorar esses determinantes da modalidade e monitorar sempre. Né? Para mim, o monitoramento sempre é o mais importante. Né? Então, a gente cria um programa de treinamento, a gente sabe lá que o cara... Né, a gente cria uma projeção. Dentro do estresse que eu estou gerando, eu espero que ele tenha determinada adaptação em X semanas. Ok, mas eu não sei se ele vai ter. Porque existe o princípio da individualidade biológica, né? Então ninguém responde igual. Se eu der uma sobrecarga um pouco maior para o cara, eu acabo com todo o programa dele. Então a gente tem que monitorar sempre, né? Porque pelo monitoramento eu sei a hora que apertar e a hora que tirar, a hora que apertar e a hora que tirar. Então acho que seriam esses os princípios básicos, né? Os pontos que eu ordeno meu trabalho, assim. E já é sensacional. Everton, e quando a gente pensa agora, você até trouxe como exemplo aí o nadador olímpico, né, visando Olimpíadas. E quando a gente pensa em alto rendimento, cara, o que eu não posso negligenciar quando eu penso em alto rendimento? Você consegue, você pontua alguma coisa assim, algum item importante quando a gente pensa no alto rendimento? Uma coisa é a gente pensar no treinamento desportivo como um todo. Agora, quando a gente pensa em alto rendimento, o que você enxerga ali de algum ponto fundamental ali? Ou você acha que... Não, eu vou te falar uma coisa que vai parecer estranha, tá? Mas é o que eu estou vendo o tempo inteiro acontecer no alto rendimento. A gente esquece do desempenho. E aí você fala, caraca, você é louco? O alto rendimento esquece do desempenho? Porque a gente vê muito hoje o alto rendimento, pelo menos no viés que eu estou envolvido, o atleta está muito preocupado, a comissão está muito preocupada em não ter lesão,
em fazer o exercício para fortalecer o core, fortalecer o glúteo, qual alimentação que ele tem que tomar, e não sei o quê, se ele salta mais, se ele salta menos. Mas e a prova? Ele está melhorando o desempenho? E parece um bagulho maluco, mas a galera está esquecendo do desempenho. No final das contas, o ciclista tem que passar em primeiro. Se ele não passar em primeiro, não adianta ele ficar fazendo core, rotação, sei lá o que, nórdico, o raio que parta. Ele tem que passar em primeiro. Então a gente tem que lembrar, como preparador físico, que o importante é o desempenho. Tá? E algumas pessoas estão esquecendo disso. A gente começa com muita regra, muita coisa, muito, nossa, né? Nossa, ele não pode ter lesão, ele não pode ter lesão. É lógico que ninguém quer ter uma lesão, mas às vezes tem atleta, tem comissão técnica se preocupando mais com não ter lesão do que correr rápido. Né? E aí o cara, beleza, ele não vai ter lesão, fica em casa vendo Netflix que você não vai ter lesão. Né? Então acho que a gente tem que tomar cuidado e não esquecer que eu preciso do desempenho. Tirando isso, não esquecendo isso, eu preciso fazer com que esse cara ganhe. Né? Aí, meu amigo, tirando isso, não esquecendo que eu preciso fazer com que esse cara ganhe, aí eu acho que é monitorar a carga de treino, monitorar desempenho também, né, entre aspas, assim, monitorar como é que está o estado de fitness e de prontidão dele. Porque eu treinei tudo. Se ele chegar na competição num estado de prontidão que não é o ótimo dele, ele não vai render. Ele não vai conseguir entregar naquele dia da competição o melhor que ele pode. Né? E isso eu consigo controlar um pouquinho mais, monitorando, tendo todos os dados ali na minha mão. Né? Então, ajustando o treino só com dados, tendo dados efetivos para que ele chegue na competição no pico de desempenho dele. Sensacional. Pensando nisso, nesse contexto todo que você trouxe, né? As pessoas não estão enxergando isso, não estão enxergando aquilo, estão negligenciando tais informações. O que você vê como tendência ou já é uma realidade dentro do treinamento desportivo que as pessoas elas estão negligenciando? O que você observa, né? Ou que ela está negligenciando, ou que é uma tendência, é importante as pessoas já estarem de olho, e quem não está de olho já está atrasado. O que você enxerga aí, cara? Tendência, realidade, ou já é uma realidade dentro do treinamento, mas as pessoas estão negligenciando? Eu acho que já melhorou muito, tá? Ou pelo menos quem tá perto de mim, né? A gente tem uma visão de quem a gente está perto, né? É verdade. Mas antigamente era mais difícil ver isso, que é o uso da tecnologia para monitorar o seu atleta, né? Então hoje a gente vê muita gente, muito preparador físico usando salto vertical, ou por aplicativo, ou pelo tapete, né? Pelo tapete de contato, ou plataforma de força, mas o próprio VBT, a velocidade do movimento, cara, dinamômetro. Você tem muitas opções hoje de tecnologia para monitoramento de frequência cardíaca, né? Planilhas ali, usar cálculo de TRIMP, variabilidade da frequência cardíaca. Você tem muitas opções para você conseguir controlar essa carga de treino. Então, quem eu tenho mais acompanhado de perto usa isso, que é o que eu falei, a gente está enviesado pelo nosso ambiente, né? Mas talvez nós estejamos perto justamente por causa disso, né? Porque a gente pensa da mesma maneira. Mas ainda é muito negligenciado isso. Você vê, até em esporte, em clubes de futebol de alto rendimento. Sim. Às vezes você até tem um GPS. Eu já acompanhei isso, né? Até o clube faz maior esforço para conseguir até um GPS. Mas o que fazer com o GPS, né? O atleta entra lá, joga com o coletinho, a hora que termina o jogo tira, aparece na TV que está lá com o GPS, mas e o dado? Como é que eu uso isso? Né? Como uso essa tecnologia? Como eu analiso esse dado? Então, eu acho que é isso. Usar a tecnologia para melhorar a qualidade do monitoramento do treinamento. Acho que isso é Animal. algo que precisa melhorar muito ainda. Top demais. Bom, a gente falou aqui sobre o processo de treinamento, falou tanto desportivo, falamos de alto rendimento, você trouxe bastante essa questão do monitoramento, trouxe bastante a questão da tecnologia, associar, né, trazer a tecnologia para o nosso âmbito, para o nosso trabalho, né?
E como que você vê, você que está dentro de um centro universitário, eu acho que, pô, uma pessoa altamente qualificada para falar sobre isso, não somente, não, vamos tentar enxergar não somente pelo onde você está inserido, né, mas tentar enxergar aí como outros alunos também, outras pessoas que estão vendo a realidade em outros centros acadêmicos, digamos assim. Como que você vê hoje o sistema educacional, o sistema de formação do, do futuro profissional de educação física hoje? Essa é uma pergunta também para pôr para manga, de discussões e discussões aqui, né, o tempo Sim. inteiro, né. Vou falar como que eu vejo e também vou falar um pouco do que a gente tenta fazer aqui para tentar mudar esse padrão, né. Vejo que a gente tem uma formação profissional, na maioria das vezes, desconectada com o mercado. Em qualquer área, se eu pensar na escola, na licenciatura, se eu pensar no profissional de educação física como saúde, se eu pensar no profissional de educação física como lazer e se eu pensar no profissional de educação física como esporte. Tá? Ela é desconectada com o mercado. A, as universidades ficam ensinando a educação física na educação infantil, educação física no ensino fundamental, médio, com pouca interação com a realidade, pouca discussão realmente efetiva sobre os documentos que regulam, né, a educação física na escola, sobre o verdadeiro papel da educação física na escola. Então, você vê muito professor de educação física que está atuando na escola e não sabe qual o papel da educação física escolar, da cultura corporal de movimento, né, e não conhece todos esses documentos que estão por trás, né. Na saúde é a mesma coisa, né? Quando você fala de educação física e saúde, você fica lá vendo, educação física, pô, exercício diminui o diabetes, exercício diminui a hipotensão arterial, exercício é aquela coisa básica. E aí, como é que você pega um paciente? Como é que você atua na atenção ali secundária, terciária? Como é que você faz efetivamente esse atendimento? Eu acho que fica muito também longe. Você tem uma fisiologia do exercício muito descontextualizada com o que o profissional vai precisar efetivamente no mercado ali. No lazer também, o que é lazer na educação física? O lazer é uma discussão tão importante, né? É onde talvez, pela discussão do lazer, seria talvez onde eu consiga atuar mais efetivamente no combate ao sedentarismo, né? Mas o lazer é tratado como recreação, na maioria dos casos, não tem uma discussão profunda sobre os autores do lazer, sobre o que é o lazer, né? Sobre o ócio, não tem esse tipo de discussão. No esporte, também, né? Aula de musculação na faculdade básica, dificilmente você vai aprender uma pliometria na faculdade, você vai ter que dar sorte de pegar um professor que sabe trabalhar com isso, senão você vai passar sem ver nada. Dificilmente você vai pegar um artigo científico na faculdade. Então, o que acontece? Né? Você acaba chegando lá e aquilo que eu falei lá no começo, é um processo. Você saiu do ensino médio, você tem mais 4 anos para você poder trabalhar e a faculdade está atrapalhando. Então, você vai lá comprar, você tem que passar esses 4 anos para comprar um certificado no final que vai te dar o direito de ter um CREF para poder atuar. E aí você vai atuar só porque você tem o CREF, sabe? Mas não é o papel da universidade em si. Falei a culpa da universidade, né? Levei muito para a culpa da universidade, que eu acho que está descontextualizada, porque a universidade virou negócio, virou mercado. Então, a universidade quer ganhar dinheiro. A gente viu na pandemia agora o que aconteceu com a maioria das universidades. Tá? De repente, mandaram metade do quadro docente embora, botaram 300 alunos dentro da mesma sala para ter uma aula de fisiologia online, que o professor entrava sem condições nenhuma, sem uma sala de virtual decente, é terrível. E está sucateado ainda, agora eles não querem voltar no presencial. Por quê? Porque eles perceberam que o negócio online é muito mais lucrativo. E não é mentira, lógico que é mais lucrativo. Pode ser online? Pode, mas faz direito, né? Vamos prezar pela educação do aluno ali, do cliente que você está, né? Vamos focar na educação e não no business. E, por outro lado, o aluno também não consegue enxergar que ele precisa cobrar, ele não consegue escolher um lugar decente para estudar, né? Porque as opções estão aí, né? As opções estão no mercado. Como que você escolhe a faculdade hoje em dia? Pelo preço? Pode ser, você não tem dinheiro para pagar, beleza, mas pô, hoje você tem uma série de financiamentos estudantis que talvez você pudesse. Tem as universidades públicas ali com muito mais vaga hoje em dia, né? E mesmo das particulares, dentro da faixa de preço que você consegue pagar, você escolheu por quê? Por distância da tua casa? Porque está perto do metrô?
Tem faculdade que só abre perto do metrô, né? Por quê? Porque todo mundo sai do trabalho, passa lá, cumpre as 4 horinhas que tem que cumprir e vai para casa, né? Será que tem laboratório? Será que tem professor de qualidade? Qual que é o corpo docente, produz alguma coisa ou não? Te prepara para o mercado de trabalho? Né? Falar na propaganda que te prepara para o mercado de trabalho é uma coisa, mas te preparar efetivamente em sala de aula é outra, né? Então, a gente tem 2 problemas aí, né? A gente tem uma formação descontextualizada e a gente tem um aluno pouco interessado em ter uma formação de qualidade. Está interessado em preço e comprar o diploma. Então, a gente tem um sério problema aí na brincadeira. Não fazendo uma propaganda, mas fazendo também, porque eu já também falei que o que me mantém em algum lugar não é o projeto, né? Não é o dinheiro, mas é o projeto. E eu tenho a sorte de trabalhar hoje num centro universitário que pensa diferente. Então, a gente tem autonomia para trabalhar. Então, para você ter uma ideia, como que a gente desenvolveu o curso aqui do Senac? Nós juntamos grandes personagens, não vou usar a palavra players, né, para não ficar na moda, mas players, personagens, grandes figurões do mercado fitness. Então, desde professores acadêmicos, representantes do CREF, gestores de grandes academias, professores, preparadores físicos de grande reconhecimento, e apresentamos um modelo de curso para eles, né? E aí eles criticaram, trouxeram uma série de coisas e a gente criou um curso de acordo com o que o mercado espera. Então, hoje, a gente segue as diretrizes, porque a gente tem uma diretriz desenvolvida pelo MEC, que a gente não pode sair, mas dentro da flexibilidade dessa diretriz, a gente tenta trazer um profissional preparado para o mercado, né? Então, hoje, o profissional de educação física aqui dentro, ele tem educação financeira, ele tem marketing pessoal e marketing digital, ele tem macro e microeconomia, ele tem empreendedorismo. Por quê? Porque a gente é PJ, meu. A nossa profissão é PJ, nós somos a nossa empresa. Eu não conheço um profissional rico que trabalhou como CLT em algum lugar. Quem é rico é o dono da academia, né? O mercado fitness dá dinheiro, dá muito dinheiro, mas você vai ter que virar empresário, né? E o personal trainer que ganha muito dinheiro, ele é a sua própria empresa. E aí você se forma, você não sabe se vender, você não tem técnica de venda, você não conhece nada de fazer uma planilha de entrada, saída, de custos, capital de giro, você não sabe nada disso. Então, a gente tem toda essa parte aqui dentro, né? A gente tem a parte de tecnologia. Então, hoje à noite mesmo, eu vou dar uma disciplina em tecnologia aplicada, tecnologia da informação aplicada à educação física. Então, eles aprendem como utilizar a tecnologia, como desenvolver tecnologia, porque a gente tem curso de engenharia da computação, então a gente tem essas relações, né? A gente tem como eu falei, um centro da Apple que desenvolve aplicativo. Então, ele tem essas oportunidades, né, de aprender coisas diferentes, além das disciplinas básicas. Quando ele chega no bacharelado, por exemplo, e na licenciatura também é a mesma coisa, a gente está trabalhando já na diretriz nova. Então, a diretriz nova, ela fala que você tem 2 anos comum, e aí você escolhe se você quer fazer licenciatura ou se você quer fazer bacharelado, tá? Então, são as novas diretrizes do MEC. Então, ele vai ter que escolher. Então, vamos pegar o bacharelado. Ele vai para o bacharelado. O bacharelado, os 2 próximos anos dele de bacharelado são divididos em projetos de acordo com o que o MEC pede. Então, educação física na saúde, no esporte de alto rendimento, no lazer, e tem mais um outro que me fugiu agora. Vamos pegar do esporte, que é o que eu gosto, né? Da saúde eu também gosto, mas o esporte é o que brilha os olhos. Então, como é que é? Como é que é esse semestre de esporte? Ele tem uma disciplina tradicional ali, 4 horas por semana, sei lá, um dia na semana, fisiologia do exercício. Aí ele tem a biomecânica do exercício e ele tem a teoria do treinamento desportivo. Tá? E aí ele tem o resto, que é um projeto. Esse projeto, ele tem os 3 professores juntos trabalhando com ele. Então, ele tem um fisiologista, um biomecânico e um cara especialista em preparação física e treinamento. E ele vai desenvolver. Então, por exemplo, você está lá na universidade, você gosta de trabalhar com lutas, tá? Então, você fala, beleza, professor, eu quero trabalhar com lutas na formação. Então, a gente vai começar a criar um projeto de formação. Que teste que você tem que fazer? Qual avaliação você vai ter que fazer? Quais os determinantes fisiológicos você precisa para que esse lutador se desenvolva? Então, você vai criar tudo isso dentro desse projeto. Então, a gente contextualiza, ele tem que resolver problema, entendeu? E dentro disso, a gente tem os projetos, né, de extensão paralela. Então, a gente tem parceria está estabelecendo agora parceria com a Confederação Brasileira de Vela.
Então ele vai ter a oportunidade de trabalhar com atletas de vela, trabalha com atletas de futebol, eu trago meus ciclistas aqui para dentro para fazer avaliação. Então o cara põe a mão em atleta de verdade. Que legal. Então a gente tenta sempre fazer isso. Longe ainda, anos-luz longe do que eu considero ideal ainda para a formação profissional. Mas a gente está por tentando algumas que eu já caminhar para isso. passei aí, que eu já estive presente, já dei aula ou acompanhei, vocês estão muito à frente, cara. Sensacional. Parabéns pelo trabalho. Você como coordenador do curso aí, incrível. Fica o convite até, né? Hoje eu fundei o curso aqui, mas eu estou na coordenação, coordeno o curso de fisiologia pós-graduação. Depois, no final, eu faço um jabá também. Mas eu acho que o grande ponto é esse, né? A educação, ela está descontextualizada. Ela tá fora do que o profissional ele precisa na realidade, a formação acadêmica. A gente precisa dar um upgrade nessa formação acadêmica. Não, pode falar agora sobre o. Pode falar agora sobre o. Pode falar? Tá. Pode falar agora. Eu acho que existem cursos bons no mercado, só que o aluno ele precisa saber procurar. Ele vai achar um Senac, que está no meio da zona sul de São Paulo, perdido. Tem a Universidade de São Paulo, você tem a USP, tem outras universidades particulares também que são muito boas, né? Então, dá uma olhada na grade, dá uma olhada na proposta do curso, vai procurar alguma coisa realmente de verdade que vai te ensinar. A gente tem um curso de pós aqui, pós de Fisiologia do Exercício, da Saúde ao Alto Rendimento. Ele é um curso que as inscrições elas abrem, o curso começa dia 1º de abril, então ainda dá tempo de fazer as inscrições. Dia 19 agora de março vai ter um encontro com o coordenador, né, no caso comigo. Então você tem que fazer a inscrição ali. Se você fizer a inscrição, você já tem 20% de desconto no curso, porque você participou de algum evento do Senac. Legal. Então o bem legal é que é isso. Assim, se você já participou de algum evento do Senac, você tem 20% de desconto. Se você, sei lá, veio de uma instituição pública, universidade pública, você tem 50% de desconto. Inclusive na graduação aqui, né? Então se você fez o seu colégio médio, seu ensino médio numa universidade, numa escola pública, você tem 50% de desconto na mensalidade. Caraca. Para estudar num dos melhores centros universitários, né? Qualquer curso, Senac? Então vale a pena dar uma olhada. Animal. Dá uma olhada. Essa pós é bem legal. Ela é um formato híbrido, aula presencial de 15 em 15 dias, mas tem aula toda semana, uma presencial e uma online. Que animal. E legal. o Everton? O que o Everton PJ está fazendo aí em relação à formação acadêmica da nossa querida profissão? O Everton PJ. Próxima turma aí eu vou estar lá. O Everton PJ, né? Então eu virei PJ efetivamente, né? De verdade, com a CRV. E hoje a CRV ela tem dois focos. Um é a preparação física e consultoria para atletas, né? E inclusive a gente tem uma sala de preparação física na Ultra Sport Science, que é uma clínica aqui na Vila Olímpia de São Paulo. E a gente tem alguns cursos de desenvolvimento de treinadores, né? A ideia é ir desenvolvendo esse programa, criar um programa robusto, como os modelos americanos que existem, né? Mas trazer alguma coisa para a realidade do Brasil. E a realidade do que a gente acredita, do que eu acredito, que a equipe acredita ali, de como ver o treinamento num programa mais estruturado. Então, a gente vai montar esse programa de formação de treinadores, mas hoje a gente tem cursos pontuais. Então, o que a gente vai ter agora de curso para esse semestre, as inscrições estão abertas também já, vou começar a divulgar no Instagram, é o curso intervalado de alta intensidade aplicado a modalidades de endurance, e o curso de treinamento de força baseado na velocidade do movimento. Que é o VBT, né? O famoso Velocity Based Training. Né? Esse curso, eu tenho um viés muito para a modalidade de endurance, né? Pedalo, corro, nada bem, né? Mas eu gosto, o que importa é gostar, é ser divertido. Mas eu corro, pedalo e trabalho muito com ciclistas, né? Então a galera enxerga muito só como ciclismo, essas coisas, que é o meu carro forte, efetivamente, é o treino de força para ciclistas e corredores. Mas o VBT ele é amplo, tá? A gente vai trabalhar com conceitos de treinamento de força e como eu uso a velocidade para aplicar o treinamento de força. Então, o VBT, eu não gosto muito de falar. Se você for olhar a palavra em si, você pode aplicar que ele é um método, é uma metodologia, ok, como você quiser chamar. Tem justificativa para chamar de como você quiser. Eu tenho um pouco de medo de falar disso, porque na educação física tudo vira um método mirabolante, uma metodologia, né, especial, e que você acha que você trabalha com o VBT. Né? Então, o que você faz? Eu sou
pilateiro, crossfiteiro, funcionalzeiro, VBTeiro, daqui a pouco vai ter o grupo do VBTeiro, né? O VBT não, o VBT ele só é uma ferramenta tecnológica para me auxiliar no treinamento de força, tá? Então é um curso de treinamento de força que a gente usa a velocidade no movimento para guiar a minha tomada de decisão. Quanto de intensidade eu vou colocar, quanto de volume eu vou colocar, de acordo com o estresse que eu quero gerar para o atleta. Monitorar o processo de treinamento como um todo. É isso. Então tem esse curso também aberto, não é só para quem gosta de endurance, tá? É para todo mundo aí, para lutador, futebol, pode vir. O link eu vou deixar na descrição do vídeo aí, com certeza. Cara, quanta informação relevante nesse nosso segundo bloco aqui com o Everton trouxe. E aí, cara, uma frase aqui que me chamou muita atenção, que é: não esteja desconectado com o mercado. Esse é o principal recado aí para você profissional, para você estudante. Não esteja desconectado com o mercado. Enxergue, veja o que o mercado está procurando a partir, lógico, né, daquilo que você se identifica, do que se identifica. Bom, me identifico com trabalho, terceira idade, cara, não esteja desconectado com o mercado. O que o mercado de terceira idade hoje precisa? Trabalho com esporte, esteja conectado com o mercado. Cara, sensacional esse segundo bloco. E vamos no nosso último bloco, Everton, de frente com o Vitão. Cara, vou fazer umas perguntas para você, papum, bate-bola, beleza? Beleza. Esse é o mais difícil, porque eu gosto de falar pra caramba, né? Vai ser difícil responder curto, mas vamos embora. Vai conseguir. Rapaziada, vem com a gente aí já o nosso terceiro e último bloco aqui de frente com o Vitão. Muito bem, senhores, vamos para o nosso último bloco aqui do nosso H9 Podcast. Everton, de frente com o Vitão. Everton, eu pergunto, você responde, papum. Se precisar e dar uma, né, acertar um pouco mais a sua resposta, terão perguntas que haverá necessidade. Everton, uma realização pessoal. Família. Minha família Profissional. Doutorado. Legal. Novos hábitos ou comportamentos que você adquiriu que fez total ou está fazendo total diferença na tua vida? Fazer o que você acredita e não se importar com a opinião dos outros. E o que você começou a fazer sobre isso? Se mexer, tocar. Parar de pensar muito e fazer ação. Botar no projeto para andar de verdade. Parar de ficar pensando e fazer acontecer. Legal. O que você gostaria de reviver, cara? A época da faculdade. Cara, isso é uma resposta muito comum, velho. Muito comum. Galera quer voltar pra faculdade. Impressionante, cara. Muita tempo bom, né, meu? Pô. Muita gente fala isso, cara. Muitos entrevistados aqui falaram isso. Época da faculdade. Pô, animal. Cara, o que te motiva a evoluir, bicho? Cara, essa pergunta é boa. O que te motiva? Eu acho que é fazer o que gosta, sabe? A vontade de avançar na área, de fazer a área evoluir, de fazer a sua parte profissional ficar melhor, a área como um todo ficar melhor. Acho que é isso que me leva a evoluir. Pode estender, né? Um pouquinho, Pode. Você falou? Vai lá. Porque eu tenho vamos dizer assim, cara, fugiu a palavra agora, mas eu sou partidário, vamos dizer assim, né? Defendo a educação física. E eu acho que a gente precisa fazer a educação física evoluir, ser respeitada cada vez mais, né? Então eu tenho uma briga séria mesmo, porque quando a educação física, o esporte começou a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, a atividade física começou a dar dinheiro, você começa a ver um monte de área aparecendo, vai desde o médico do esporte, que quer dar treino, nutricionista, coaching, cara que não é nada. Então todo mundo invadindo a área profissional de educação física vai ficando para trás, né? A gente precisa começar a se posicionar de uma maneira agressiva. Então acho que o que me motiva é isso, né? Me posicionar de uma maneira agressiva para que a área cresça como um todo, né? Para a gente valorize a área. Eu tenho essa motivação bem dentro assim mesmo. Falei, quando eu ficar mais velho, eu ainda sou novo, né? Novo, mas quando eu ficar velhão, vou ser presidente do CREF quando eu tiver uns 80 anos. Assim.
Boa. Vota em mim. Dá uma mexida. Vou, tá? Só a grade Mas que você só, montou aí. Só a grade que você montou aí no curso aí, meu amigo. Pelo amor de Deus. Se toda a faculdade seguir uma linha semelhante, putz, melhora mas só, demais a mas nossa só com vida. 80 anos, hein? Só com 80 Só anos. com 80. Cara, ó, agora, fora conteúdos da área. O que você tá lendo hoje? Cara, eu tô lendo Sapiens. Sapiens, cara, É um livro que já é antigo, me falaram pra caramba, ele tava ali na lista e agora eu tô lendo ele tá para terminar. E tá para legal. terminar e aí eu tô louco para terminar logo porque eu quero começar um da Nike lá, que é a história da Nike. Me Sei, falaram que... sei, é legal. Eu não li ele inteiro, esse da Nike, mas é bacana. Como é que é? Não sei o que lá, sua marca. Muito boa. Muito bom. Sapiens eu já li. Livro muito bom mesmo. Agora é para filosofar pesado, hein? Agora é para filosofar pesado. Se você pudesse jantar com 3 pessoas, vivas ou mortas, quem Caracoles. seria e por quê? Caracoles, velho. Pô, não tem como responder essa questão sem ser meio clichê, né? Assim, Tá, vai lá. pô, Jesus, Por quê? cara, né, meu? Melhor vendedor do mundo, né? O cara conseguiu pregar a filosofia dele ao longo da história, né? Tudo que ele passou lá atrás de ensinamento até hoje a humanidade ainda segue, é um dos livros mais lidos do mundo. Então, um dos maiores, cara que escreveu o maior best-seller do mundo. Então, entender, né, ter essa oportunidade de estar perto, entender um pouco ali do que pensava, como conectava as ideias, deve ser algo fantástico. Seria um. Outro cara, puta merda. Steve Jobs, outro clichêzão, mas puta, outro cara que também Está na minha lista também. revolucionou, mudou o mundo, entendeu? Então tá perto de entender como ele via as coisas, né? Eu acho que é legal estar perto desses caras para entender como que ele vê as coisas, como que ele conseguiu desenvolver essa questão de experiência do usuário, né? E ele transformou, né, uma marca numa experiência, né? Ele deu valor à Apple, né? O que é a Apple hoje, cara? A Apple é a Apple. Não importa se o negócio é bom ou ruim, é a Apple. Você está comprando marca. Se você tem Apple, você é diferente, né, cara? Você é outra coisa. Então, o Steve Jobs também, para ver se eu conseguisse entender um pouquinho mais dessa parte dele. Cara, um terceiro vai ser difícil, hein? Vou falar um, cara, talvez, é o que veio na minha cabeça agora, tá? Manda, Tem vários outros, mas eu vou falar o que manda. veio na minha cabeça agora. Lance Armstrong, cara. Lance Armstrong, para mim ainda é o maior ciclista de todos os tempos. E mas assim, o que eu queria era o que motiva um ser humano a fazer tudo pelo sucesso. Até que ponto você vai para ter sucesso, né? Até que ponto você vai para se dopar, enganar todo mundo, família, amigos, para chegar onde você quer. Né? Apesar de ser um admirador dele no ciclismo, acredito que ele ainda é o maior de todos os tempos, porque mesmo se eu tomar qualquer tipo de doping, eu não consigo terminar um Tour de France, o cara ganhou O 7, próprio né? documentário o próprio documentário mostra isso, né? O cara lá Mostra fez a isso. mesma coisa com o mesmo cara e quem nasceu pra ser lagartixa nunca vai ser jacaré, filho. Nunca vai ser. E é a mente do campeão, né? É a mente do campeão. Qualquer coisa para ganhar, não importa o que, né? Então acho que é. E aí não é por ensinamentos bons, né? Então você vai fazer a mesma coisa? Não, mas é entender o que passa, né? Qual o que motiva esses caras ali. E aí o que cada um vai fazer vai da ética e da moral de cada um também, que vai fazer com essa vontade, né? Legal. Mas essa vontade é demais. Acho que vários atletas de alto rendimento poderiam entrar aí, né? Na verdade, todos os de grande sucesso entram no mesmo quesito. Né? É. Cara, fazendo um raio-x, tá? Até o dia de hoje.
qual você considera um dos seus maiores erros, assim, e o que você mais aprendeu com ele, cara? Caraca, dos meus maiores erros, talvez tenha sido. Puta, é difícil falar porque se é erro ou vivência, né? Erro a gente tem vários, mas efetivamente, sim. Cara, não ter demorado um pouco para acordar para a vida quando eu era mais novo, talvez, sabe? Assim, muito auê e poderia ter feito inglês desde novo, poderia ter colocado uma mochila nas costas, ter saído pelo mundo aí com 17, 18 anos, sabe? Ter acordado mais. Acho que eu fiquei muito acomodado nessa primeira parte, sabe? Não ter, se eu tivesse a agressividade que eu tenho hoje de mercado lá atrás, puta, tá voando, sabe assim? Então ter demorado um pouco para acordar, talvez hoje, que se eu voltasse ali, ter acordado mais cedo, talvez. Mas não sei se é um erro, né? Também faz parte da sua experiência. Ali. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Cara, se você fosse me indicar um livro para ler, se você fosse indicar um livro para as pessoas lerem, que livro seria esse e por que ele? Cara, é um livro que alguns livros mudam a vida, assim, né? E esse livro foi um livro que ele foi muito importante para mim. Eu ganhei esse livro, eu comecei a estudar no doutorado lá, fisiologia, aí eu entrei no meio da estratégia de prova, tinha um cara que falava sobre tomada de decisão em estratégia de prova chamado Andrew Humphrey, aí eu fui para Inglaterra para estudar com ele, e lá ele me deu um livro chamado Pensando Rápido e Devagar, em português, acho que Pensando rápido e do devagar. Daniel Kahneman. Mano. E aí, cara, eu li esse livro, eu já li esse livro várias vezes. E muitos artigos que a gente escreveu, inclusive juntos depois, né? O comportamento coletivo em provas de endurance, um agora de tomada de decisão em prova de ciclismo, todos eles têm muito esses ensinamentos do Kahneman, né? Desse livro. E ele mudou não só na pesquisa, mas a maneira de eu pensar para a vida também, assim. Eu acho que ele foi muito legal. A maneira como a gente toma decisão, a maneira como a gente é enviesado com alguns preconceitos que a gente tem, né? A maneira como a gente é manipulado o tempo inteiro e a maneira como eu posso manipular, né? Então eu posso estabelecer até o meu preço de personal mais alto ou mais baixo se eu tiver algumas noções de ancoragem, por exemplo, né, que esse livro traz. Então eu acho que ele foi um livro que ele abriu muito minha cabeça, tanto para a parte como treinador, como para a parte pessoal, assim, ele me trouxe alguns conceitos bem legais. É um livro que toda hora eu tô lendo outros, mas ele tá na minha cabeceira todo grifado ali, eu vou revisitar Legal. toda hora. Né? Tenho Legal. pesquisa com afeto, com prazer, né, que veio de lá, né, Uhum. tomada de decisão heurística, né, veio tudo de lá. Bacana, já tá na minha prateleira isso aí. Chegou semana, umas 2 semanas atrás aí. Legal, Depois você bacana, me fala. ótima recomendação. Cara, mensagem para os novos entrantes ou para os recém-formados. Que tipo de mensagem que você gostaria de deixar para eles? Cara, a mensagem se dedique àquilo que você se propôs a fazer, faça com motivação, faça de verdade, né? Aquilo que você propôs a fazer, não faz meia boca, né? Go hard or go home, né? Mais ou menos isso. Top. Já que você está aqui, vai para cima e faz. Se não é aquilo que você quer, muda e vai achar o que você quer. Mas se você achou o que você quer, vai para cima e faz. Legal. Última pergunta. Frase ou uma filosofia que você gostaria de compartilhar com todas as pessoas? Essa mensagem vai chegar para todo mundo. No celular, no computador, no torpedo, no WhatsApp, no Instagram, outdoor, vai ficar lá, cara. Todo mundo vai poder ler ali, vai, todo lugar no mundo, por 15 segundos, todo mundo vai poder ler essa sua frase ou uma filosofia de vida. É clichê, é perguntinha clichê, mas, cara. Acho que eu não tenho nada para ensinar pro mundo. É isso, para, meu filho. Para, não faça isso. Ó, vou usar minha tatuagem aqui, ó. Tá na pele aqui, ó. Ciência e fé. Fé no sentido da crença. A vida é feita de conhecimento científico, mas também de experiências e crenças. Então, tenta ser
moldar a sua vida aí dentro do que a ciência traz, mas nunca esqueça a sua fé, a sua crença. Fé. Não no sentido de religião, tá? Entendi. Fé no sentido de crença. Do acreditar, crer. Tudo de holístico que envolve tudo. Crer. Crer em você, crer na humanidade, crer na sua família, crer nas suas experiências e vivências. Animal. Everton, obrigado, cara. Foi incrível. Pô, muito obrigado mesmo aí por ter topado aí, tá com a gente. E como que a gente acha nas redes sociais? Cara, é @EvertonCrivoy no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, tá tudo como Everton Crivoy. Aí eu tenho um da empresa específico, que é @crv.sportscience, e no YouTube também tá como CRV Sport Science. O YouTube precisa dar uma melhorada ali. Comecei, parei, quem sabe a gente vai para frente, mas o Instagram tô movimentando mais ali, onde a gente consegue falar melhor ali. Se quiser mandar um direct, eu respondo. Tá, vou deixar na descrição aqui do nosso vídeo. É isso aí, senhores. Mais um grande episódio, mais um grande convidado, Everton Crivoy, aqui no nosso H9 Podcast. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.